Bom, estamos aqui começando, boa tarde aí, boa noite, né? A gente está começando mais uma encontro aqui do seminário GPEP, né? Hoje a gente está fazendo o 7º seminário GPEP, né, do Grupo de Pesquisa em Economia Política. O seminário assim, de apresentação de textos, né? E em particular os textos que vão estar no número especial, que vai ser na Rethinking Marxism, no final desse ano. E hoje, quem apresenta o texto, né, uma proposta de texto que para figurar aí no nosso número especial, é a Raquel. Ela é um texto chamado Impasses da Transição para o Assalariamento e da Formação de um Mercado Interno em Lênin e Furtado, né? Eu vou só mostrar aqui o resumo rapidamente para passar a palavra para ela e fazer como nós costumamos fazer, né? Mas só para quem não conseguiu ver o resumo do texto, né? De qual que é a discussão que está sendo discutida aqui, né? Então, ela faz os esforços teóricos de Lenin no desenvolvimento do capitalismo na Rússia e de Celso Furtado na formação econômica do Brasil, né, no que diz respeito à formação do mercado interno, né? Então, é uma discussão tanto quanto inovadora, né? Eu não me recordo de ter visto nenhuma discussão desse tipo. Eu não consegui projetar, agora acho que eu consigo projetar. Vamos ver se está aparecendo. Então, está aqui. Então, o resumo, né, do texto, que a Raquel vai comentar, vai apresentar aqui hoje para a gente. Então, mais ou menos aquele esquema que costumamos fazer. 40 minutos, 45 minutos, mas isso de uma maneira um tanto quanto livre, só um horizonte, né? Quando chegar mais ou menos perto disso, eu vou fazer uma sinalização aqui no nosso chat, para que a gente possa depois ter uma conversa, né? Então, já sem mais delongas e dando boa noite aí para quem chegou agora, vou passar a palavra para a Raquel começar a exposição do texto dela. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Raquel, está com você. Beleza, obrigado, Léo. Meu microfone, só para começar falando de coisas técnicas aqui, meu microfone ele não é lá muito bom, então se porventura estiver muito baixo em algum momento, vocês me parem para eu tentar fazer algum tipo de ajuste aqui, mas só peço para me interromperem, porque eu tento falar alto até para compensar, mas se tiver problema, vocês me falam. Bom, como o Léo falou um pouquinho brevemente aqui já na apresentação, né, do título aqui do meu trabalho, eu tento propor nesse artigo uma aproximação, digamos, um tanto quanto inusitada, vamos dizer assim, né, entre, na verdade, dois livros, né, não é uma aproximação total aqui, obviamente, entre a obra completa aqui de Lenin e de Furtado, mas é uma aproximação mais específica entre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, do Lenin, de 1899, e Formação Econômica do Brasil, do Furtado, de 1959. São livros que também têm um afastamento temporal, né? Eu conheço isso, sei da, digamos assim, de uma certa ousadia que é tentar aproximar esses dois livros, mas, no meu entender, eles têm um objeto em comum, ou têm pelo menos um aspecto em comum, que é o fato de que nem Lenin, nem Furtado cedem a uma tese subconsumista, né? No sentido muito específico de que ambos não consideram que essa passagem de um regime de trabalho baseado, né, em alguma modalidade de trabalho compulsório, no caso da Rússia a gente sabe que é servidão, no caso brasileiro a gente sabe que é o escravismo, né? Então, essa passagem de um regime de trabalho compulsório para um regime de trabalho assalariado, mesmo que ela se dê com a formação de um assalariamento com uma massa salarial, né, muito rebaixada, nem para Lenin, nem para Furtado, isso é um impedimento para a formação do mercado interno, né? Esse é um ponto de partida que os dois autores têm em comum, né, e é isso que eu tento, digamos assim, explorar como possibilidade para colocar eles em conversa. É claro que, a partir daí, a partir desse ponto inicial aqui, portanto, de que salários rebaixados nessa transição para o assalariamento não é impedimento para a formação de mercado interno, a partir desse ponto em comum surge uma série de diferenças de análise que, na verdade, no meu entendimento, decorrem muito mais
de aí ter que sim levar em consideração o que antecedeu o assalariamento em cada um dos casos. A servidão, no caso da Rússia, e o escravismo, no caso brasileiro. Ou seja, depois desse ponto em comum, a gente tem, digamos assim, a pergunta que eu faço, né, já no início do artigo, né, e vou tentando desdobrar ao longo do texto, beleza, dado esse ponto de partida em comum, como é que a gente pode agora entender as dificuldades, os impasses que a reprodução do capital, essa reprodução incipiente das relações capitalistas vão gerar, tanto no desenvolvimento capitalista na Rússia, quanto no desenvolvimento capitalista brasileiro, ali na segunda metade do século XIX. E aí esses impasses da reprodução das relações capitalistas são diferentes. Então, a gente tem um ponto de partida comum, que é salário rebaixado não é empecilho para a formação de mercado interno, mas a reprodução do capital em cada uma das economias, ali na segunda metade do século XIX, gera impasses diferentes. Eu estou partindo do pressuposto aqui que o impasse que vai aparecer de maneira mais significativa, digamos assim, para os russos, vai ser, na verdade, uma disputa pela terra. Quem expressa esse impasse, na verdade, são os populistas russos, com quem o Lenin vai ter um debate muito importante, claro, um debate teórico muito importante. Eu quero mostrar qual é a divergência aqui, que ela é uma divergência importante aqui para a minha argumentação, né, que o Lenin tem com os populistas, mas o diagnóstico geral de que, né, como eu quero mostrar também aqui na sequência, de que o fim da servidão, né, a reforma ali de 1861 não melhorou a condição de vida dos camponeses, né, dos trabalhadores rurais. Esse diagnóstico, que é um diagnóstico dos populistas, o Lenin está de acordo com ele. Ele não tem problema com esse diagnóstico geral, ele tem problema com as consequências, né, com os efeitos que os populistas vão tirar, na verdade, desse diagnóstico, que seria a impossibilidade, né, de formação de um mercado interno na Rússia. Mas, de todo modo, o que eu quero dizer assim, que os impasses, então, da reprodução capitalista na Rússia, logo depois, portanto, do fim da servidão em 1861, vão aparecer essencialmente como uma disputa pela terra. Mais especificamente, se a gente olhar o programa dos populistas, como uma tentativa de retomar uma forma comunal da terra anterior à própria formação da servidão, portanto, que remete lá ao século XVII. Né? Uma tentativa de reconstituir uma forma comunal aqui de utilização da terra. Então, essa seria a característica mais geral aqui do impasse da reprodução das relações capitalistas na Rússia na segunda metade do século XIX. No caso brasileiro, e é aqui que eu, digamos, tento estabelecer uma conversa com um artigo da Lurdinha e do Pedro Fonseca, né, que eles escreveram conjuntamente, e que eu, particularmente, aqui só um pequeno parênteses, né, esse é um artigo que eu devo dizer assim, que eu uso muito nas minhas aulas, né, sou professora de Formação Econômica do Brasil. Na verdade, algumas semanas atrás, estava passando justamente por aquele trecho ali do Formação Econômica do Brasil, Celso Furtado, em que o Furtado está justamente discutindo lá a formação de um déficit nas contas externas, né, déficit no balanço de pagamentos, e eu sempre uso esse material, esse artigo da Lurdinha com o Fonseca, para tentar pensar, digamos, um dos efeitos, né, dessa formação de um desequilíbrio nas contas externas na segunda metade do século XIX, que é justamente a necessidade, né, de exportar reservas metálicas, de se desfazer de reservas metálicas, é uma evasão, portanto, de ouro e prata, que vai ter como resposta, né, uma das respostas daquele momento vai ser justamente o papelismo, né, que é o objeto de estudo da Lurdinha e do Fonseca nesse artigo, né, uma comparação entre os papelistas e os metalistas. Então, a minha tese aqui, então, pensando agora, voltando, né, a diferença, portanto, dos impasses que os russos vão enfrentar com a reprodução do capital na segunda metade do século XIX seria essa disputa pela terra. No caso da economia brasileira, o que eu tento desenvolver aqui no artigo seria a ideia de que, para nós, os impasses da reprodução capitalista vão aparecer, muito embora quero deixar claro que também existe disputa pela terra, né, nesse momento histórico ali, no final do século XIX, se a gente pensar em Canudos, contestado já no início do século XX, a gente pensar no Cariri, ali sul do Ceará, também com importante uma história importante de luta pela terra naquela região, também mais no início do século XX.
Então, também tem disputa pela terra, mas o impasse vai se colocar de maneira mais central, pelo menos na interpretação do Furtado, como uma disputa por política monetária, por emissão de moeda, né? Então, vejam, o quadro geral que a gente tem é esse, né? E é esse quadro geral que eu quero tentar explorar nesse artigo. Os dois autores partem de uma mesma ideia. Transição para o assalariamento com salário rebaixado não é impedimento para a formação de mercado interno. Só que o passo seguinte dos dois autores aí começa a constituir, digamos, não é que uma divergência, né, mas é que cada um dos autores tem que considerar, na verdade, o que veio antes do assalariamento em cada caso. A servidão vai, como eu quero mostrar na sequência, vai fazer com que essa disputa, né, melhor dizendo, né, os impasses ali da reprodução do capital apareçam como uma disputa pela terra. No caso brasileiro, considerando que nós temos escravismo nas costas, essas dificuldades, esses impasses da reprodução do capital, na verdade, né, no que eu estou defendendo aqui, tentando me apoiar, né, no que eu acredito que seja a formulação central para o Furtado, vão aparecer como uma disputa por política monetária, por emissão de moeda acima do lastro em ouro ou não, né? Então, pela disputa ali entre papelistas e metalistas, certo? Então, eu queria só levantar alguns elementos agora, detalhando um pouquinho mais, assim, cada uma desses dois encadeamentos aqui, né, de divergência, portanto, entre economia russa e economia brasileira, né, como que na Rússia o impasse da revolução capitalista aparece como disputa pela terra, no caso brasileiro, como aparece como disputa por política monetária. Eu queria só detalhar melhor como que eu chego nessas duas conclusões aqui, levantando só alguns elementos, porque é claro que não dá para percorrer todo o caminho aqui detalhado do artigo, mas queria levantar alguns elementos. Estou começando pela economia russa, né? E pela análise, portanto, dos elementos que o Lenin estabelece lá no desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Como eu dizer para vocês, eu acho que eu dei uma travada aqui, não sei se vocês estão me escutando. Estamos escutando. Pode seguir, Sim. tá indo. Tá, beleza. Aqui para mim, aqui travou, mas tudo bem. A sua imagem congelou, mas estamos te ouvindo bem. Tá bom, beleza. Então, daqui a pouco, quem sabe destrava aí. Se você desligar e ligar a câmera, talvez volte. Tá, deixa eu tentar aqui também, só para ver se voltou. Voltou, mas congelou de novo. Eu vou continuar, porque senão a gente perde tempo com bobagem. Mas então, né, começando aqui pelo Lenin, né, pela análise que o Lenin faz no desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Como eu dizia antes, né, eu acho que, especialmente a parte inicial do livro, do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, me parece que o Lenin faz sempre questão de marcar, né, por um lado, claro, sua divergência teórica aqui com os populistas, né, que eu já vou demonstrar aqui na sequência, mas, por outro lado, eu acho que o Lenin também faz sempre questão ali, especialmente naquele capítulo inicial, de dizer que, assim, o Lenin não está em desacordo com o diagnóstico mais geral dos populistas, que é justamente, então, como eu falava antes, né, o fim da servidão, né, a reforma ali de 1861, a reforma camponesa de 1861, ela não vai significar uma melhora do poder de compra, uma melhora da condição de vida dos camponeses, pelo contrário, ela significa uma piora desse poder de compra. Ainda que essa reforma camponesa de 1861 tenha sido atravessada, né, tenha sido marcada justamente pela distribuição, digamos, vamos dizer assim, das chamadas terra de Nadielo, né, que é como essa última edição do livro do Lenin manteve, né, essa palavra aqui em russo, né, que são, na verdade, pequenos lotes de terra, né, que foram distribuídos para esses camponeses no âmbito ali da reforma camponesa de 1861. Então, muito embora os camponeses ainda tivessem, portanto, né, um pedaço de terra para produzir a sua subsistência durante uma parte, portanto, da sua jornada de trabalho, e na outra parte, claro, teriam que vender sua força de trabalho, né, se constituir enquanto trabalhadores assalariados. Então, muito embora ainda tivessem mantido um pedaço de terra, esta reforma se caracterizou por uma piora da condição de vida desses trabalhadores rurais, e o Lenin está de acordo com esse diagnóstico dos populistas russos. A divergência, né, como acho que, imagino que vocês conheçam assim, um pouco o debate aqui, mas a divergência entre Lenin e os populistas é que,
para os populistas, essa piora na condição de vida dos camponeses era digamos, um indicativo muito claro de que na Rússia não seria possível se formar nem sequer um mercado interno, muito menos um desenvolvimento capitalista amplo e mais complexo. Portanto, o passo teria que ser diretamente, digamos assim, da reforma camponesa para a construção do socialismo, né? Essa era a proposta dos populistas russos. Não tinha como formar, né, e consolidar as relações capitalistas na economia russa ali na segunda metade do século XIX. E, claro, os populistas ainda acrescentam, né, que mais um agravante é que a Rússia ainda chegou à tarde, né, ela chegou muito atrasada, digamos, na corrida imperialista, e não, então nem sequer mercado externo ela poderia, digamos, conquistar naquele momento, ali, segunda metade do século XIX. O Lenin, como a gente sabe, tem uma oposição muito bem marcada a essa conclusão, aqui não é diagnóstico, mas a conclusão que os populistas adotam. Em primeiro lugar, assim, o Lenin vai dizer, né, ele primeiro faz questão de explicar o porquê, né, que o fato de que os camponeses, mesmo tendo detido, né, tendo conseguido manter um pequeno pedaço de terra, vão ter uma piora na sua condição de vida. O Lenin vai explicar que, e isso vale tanto para os trabalhadores rurais quanto para os trabalhadores das manufaturas, das indústrias, né? É um argumento que o Lenin vai desenvolver ao longo de todo o livro, na verdade, dizendo que esses trabalhadores, essa transição, portanto, para o salariamento, que ainda detinham um pedaço de terra, eles, em geral, vão receber um salário mais rebaixado, justamente porque, né, seja a burguesia rural, né, seja essa burguesia industrial da Rússia, vai, digamos, pressupor que esses trabalhadores já tenham acesso ali à subsistência, né, na sua própria terra, então podem pagar um salário mais rebaixado, certo? Então, essa combinação, esse caráter híbrido aqui, né, de um trabalhador que produz parcialmente uma parte da sua subsistência na própria terra e obtém a outra parte sob a condição de trabalhador assalariado, na verdade, rebaixa o salário desses trabalhadores. Por isso, essa piora do poder de compra, né? Por isso, essa piora das condições de vida aqui dos camponeses, ou dos trabalhadores rurais, né? Os trabalhadores assalariados aqui rurais. Mas aí o Lenin se sai com aquela, né, discussão já bastante clássica, né, dizendo o seguinte: bom, o erro aqui teórico dos populistas é que a reprodução do capital não depende só do consumo privado dos trabalhadores, né? Aí o Lenin vai tirar do bolso lá os esquemas de reprodução do Marx, lá do livro 2 do Capital, né, nos mostrando que a reprodução do capital total de uma economia depende de consumo privado dos trabalhadores, de consumo privado dos capitalistas e, especialmente, de consumo produtivo dos capitalistas, né? Então, a contraposição que o Lenin faz aqui aos populistas é dizer justamente isso. Mesmo com o consumo social, né, um consumo privado dos trabalhadores muito rebaixado, né, o que a gente está observando, diz o Lenin, ali na segunda metade do século XIX, já é uma certa articulação entre departamentos de produção, já é uma expansão significativa do consumo produtivo dos capitalistas. Portanto, isso significa que esse consumo rebaixado dos trabalhadores não é um empecilho para a formação do mercado interno. O mercado interno ele depende desses outros elementos do consumo, né, especialmente do consumo produtivo dos capitalistas, e isso está a pleno vapor, né, nessa segunda metade do século XIX. Então, essa é a forma como o Lenin se contrapõe, portanto, a ideia de que os salários rebaixados seriam um empecilho para a formação da relação capitalista. E queria só ressaltar aqui, né? Então, para o Lenin, é fundamental que essa articulação entre os departamentos de produção, que já está se constituindo, né? Essa descrição toda que o Lenin faz, na verdade, ao longo de todo o livro, né, do desenvolvimento capitalista da Rússia, vai tentando descrever como que uma indústria nascente mais na região norte da Rússia começa, digamos, a se articular com uma produção agrícola, né, de matérias-primas, né, na porção mais ao sul, né, da Rússia. E é essa articulação entre os departamentos de produção que está formando esse mercado interno. Queria ressaltar isso aqui, porque quando a gente for chegar na discussão do Furtado, a gente vai ver que, para o Furtado, a formação do mercado interno não depende exatamente de uma articulação plena aqui entre os dois setores, entre os dois departamentos de produção.
ela depende de uma expansão do setor exportador. É diferente, né, digamos, o motor aqui, portanto, da formação do mercado interno. Tentando avançar um pouquinho agora, então, para o que seria, né, uma análise da economia brasileira, então, né, para a gente tentar entender como que, tentando levantar certos elementos lá da formação econômica do Brasil, do Furtado, a gente poderia chegar num impasse distinto desse que a gente encontra na economia russa, né? Portanto, não disputa pela terra, mas, na verdade, e aqui só para ressaltar, né, disputa pela terra, ela, então, provém justamente do fato de que esses trabalhadores rurais que estão justamente submetidos às piores condições, aqui porque ainda tem um pedaço de terra, mas são assalariados, eles conservam esse pedaço de terra, e é isso o que é o motor, portanto, da sua luta, né? Que esse pedaço de terra que ainda está sob o seu domínio seja organizado, né? A produção desse pedaço de terra seja organizada e distribuída de outra maneira, né? Sob, digamos, um princípio, um critério comum, e não exclusivamente aqui das características capitalistas. Então, essa característica da transição da servidão aqui, né, de um trabalhador rural deter ali um pedaço de terra é importante para a gente entender qual é a característica do impasse russo, né? E aí eu queria levantar alguns elementos aqui bem brevemente, não quero me estender muito mais, mas queria levantar só alguns elementos aqui da formação econômica do Brasil, como para quem conseguiu dar uma espiada ali no artigo, vai perceber que nesse momento eu não me valho só do Furtado, né? Eu vou buscar elementos em outros autores, desde o Darcy Ribeiro, passando pelo João Monteiro, pela Lígia Osório, né? Outros autores que estão pensando esses elementos aqui da formação econômica do Brasil e que complementam, né, a argumentação do Furtado, né? E aí eu começo, na verdade, a minha argumentação dizendo o seguinte, né? A formação de uma força de trabalho no Brasil, mesmo se a gente considerar, né, essa formação de uma força de trabalho, aqui estou me apropriando de uma expressão que o próprio João Monteiro utiliza para falar da formação de uma força de trabalho indígena, né? Então ele sabe que é uma força de trabalho escravizada, né? Ele não está querendo dizer que estamos diante aqui da formação de um mercado de trabalho já ali durante a economia colonial, não é disso que se trata, mas mesmo quando a gente está tentando descrever a formação de uma força de trabalho escravizada, seja indígena, seja negra, a característica marcante da formação de uma mão de obra escravizada, da formação da mão de obra escravizada no Brasil, é que ela já se forma completamente separada da terra. E quando essa mão de obra escravizada vai se transformar, aí sim, em mão de obra assalariada, a gente tem uma nova etapa, na verdade, uma nova camada de separação da terra. Então, ao contrário dessa transição para o assalariamento que acontece na Rússia, no caso brasileiro, a separação da terra é completa, total, desde o início, desde a economia colonial, né? E aí eu tento levantar alguns elementos, né, ali no artigo, que são elementos que são muito caros assim, para mim, por isso que eu me estendi bastante, tentei detalhar bastante ali nessa parte da discussão do artigo. Então, eu tento mostrar como que se dá tanto a formação, portanto, de uma força de trabalho escravizada indígena, quanto de uma força de trabalho escravizada negra no território brasileiro, né? No caso da força de trabalho indígena, só queria mencionar aqui duas coisas, que são também outros dois conceitos aqui do Marx, que eu tento utilizar ali para tentar pensar essa formação de uma força de trabalho indígena, que eu julgo aqui que são ferramentas aqui que o Marx nos fornece que ajudam aqui a entender, né? Que são aquelas ideias de subsunção formal e real, né, da força de trabalho. Eu estou chamando de subsunção formal da força de trabalho escravizada indígena justamente o momento histórico em que aquilo que o Darcy Ribeiro chamava de cunhadismo, né, que é a primeira aproximação que os europeus, né, não só os portugueses, mas os europeus como um todo, começaram a ocupar a costa brasileira, vão ter com os indígenas, ou seja, né, tomar uma mulher indígena como esposa, porque isso fazia de toda a família daquela mulher indígena seus parentes, né? E aí, no caso, obviamente, que os europeus olhavam para isso como uma possibilidade de formação de mão de obra. Só que essa possibilidade de formação de mão de obra baseada aqui no parentesco, ela tem seus limites, né? Se a gente pensar na escala aqui da produção colonial, né,
simplesmente ficar casando com uma indígena ou outra que é insuficiente para formar mão de obra na escala que a economia colonial demandava. Então, na descrição que tanto o Darcy Ribeiro, quanto o João Monteiro e outros autores que se ocupam aqui da etapa em que os bandeirantes passam, portanto, a entrar Brasil adentro, né, para capturar, para caçar indígenas, escravizar esses indígenas, essa etapa aqui, portanto, eu estou chamando, grosso modo, aqui, né, falando agora aqui de maneira mais rápida, de subsunção formal da força de trabalho indígena, porque se trata, portanto, de, né, nessas entradas, nessas bandeiras dos paulistas, né, se trata, portanto, desses paulistas separando, né, capturando e separando, portanto, os indígenas da sua terra, do seu modo de vida. Né? É isso que a gente poderia chamar aqui, portanto, de uma subsunção formal dessa força de trabalho. Então, vejam que existe aqui uma separação original aqui da terra e do modo de vida, né, para formar essa força de trabalho. A subsunção real da força de trabalho indígena, eu tento, digamos, adaptar aqui, né, para a gente pensar o que seria esse conceito aqui para esse momento histórico, dizendo que os bandeirantes vão utilizar, e essa é uma formulação do João Monteiro, né, estou me apropriando do que o João Monteiro diz aqui, os bandeirantes eles utilizam a divisão sexual do trabalho dos Guarani, que eram os indígenas que eles tinham mais interesse, né, inicialmente de capturar, utilizam, portanto, a divisão sexual do trabalho deles, né, e adaptam essa divisão sexual do trabalho para reprodução da própria empresa bandeirante. Ou seja, as mulheres indígenas, em geral, ficam, né, nas vilas ali, ocupadas com tarefas de produção de alimentos, né, de cultivo, de colheita dos alimentos, enquanto os indígenas, né, homens, são levados aqui, são comandados, né, pelos paulistas para fazerem novas entradas e capturarem novos indígenas. Né? Então, essa divisão sexual do trabalho que já existia entre os indígenas é adaptada para a reprodução dessa empresa bandeirante. Né? Em relação aqui à formação da força de trabalho escravizada negra, a gente sabe que, obviamente, de saída, né, o tráfico de escravizados que trouxe, portanto, esses escravizados negros para o Brasil já é, obviamente, uma separação drástica aqui, né, dos africanos da sua terra. Né? Então, já temos aqui de saída, obviamente, uma separação aqui da terra. Mas eu faço questão também no texto de ressaltar digamos, uma segunda, vamos dizer assim, separação da terra por parte dessa formação, então, da força de trabalho escravizada negra, que é um argumento muito importante, né? Então, tem uma centralidade lá para o Furtado, do Formação Econômica do Brasil, um argumento que o Furtado apresenta lá no capítulo 9, né, do Formação Econômica do Brasil, quando ele está começando a falar sobre a economia açucareira, e que tem um longo debate, né, esse argumento do Furtado, que tem um longo debate atrás dele, quer dizer que essa força de trabalho escravizada negra, ela vai, digamos assim, se incorporar aqui à atividade produtiva açucareira enquanto capital fixo. Né? É essa formulação aqui que aparece lá nos escritos do Furtado. Né? O Furtado, na verdade, olhando, digamos, como se estivesse olhando para a contabilidade dos senhores de engenho, ele vai dizer o seguinte: olha, na contabilidade ali do senhor de engenho, esse escravizado ali, ele conta quase como se ele fosse um capital fixo, que tem um certo desgaste ao longo do tempo, inclusive já dá para saber qual é o tempo de vida útil, digamos assim, né, desse escravizado, né? Considerando a intensidade de trabalho a que eles são submetidos, dá para saber quando que esse escravizado, inclusive, ia se esgotar completamente até morrer, né, na produção. Então, sabendo a vida útil daquele escravizado, aquele escravizado ele era contabilizado como se fosse capital fixo, como se ele fosse, digamos assim, transferindo valor, como uma máquina, assim, né, ao longo dessa sua vida útil. Né? Eu não quero, embora no artigo ali até faça uma menção ali a como que o Jacob Gorender responde, né, a essa formulação, né, dizendo que a força de trabalho escravizada negra não é capital fixo, né, ela se comporta como trabalho vivo em operação e tudo mais. Tem um longo debate sobre isso, mas aqui não é tanto o meu objetivo retomar esse debate, é mais simplesmente perceber que quando esse trabalhador escravizado negro ele é colocado em operação como se ele fosse um capital fixo, a gente vê que temos aqui, então, uma nova
ou uma nova camada, digamos assim, de separação dele em relação à Terra, né? A relação dele com a Terra é, portanto, ir transferindo o seu desgaste ao longo da vida útil ali, enquanto ele opera naquela terra para a produção, especialmente de açúcar, mas também, em menor medida, de tabaco, algodão e outros produtos de exportação. Bom, para tentar já mais ou menos aqui me encaminhar para finalizar a formulação, queria só chamar a atenção de mais duas coisas. A primeira delas é uma formulação que me parece assim, ser bastante interessante do Furtado, em que ele na verdade está presente lá no capítulo 24, né, do Formação Econômica do Brasil, em que o Furtado ali, ali na verdade, só antes de falar do capítulo 24, para vocês que conhecem, né, bem aqui o livro do Furtado, vocês sabem que ali do capítulo 21 até o capítulo 24 existe um bloco de capítulos em que o Furtado está tentando discutir, né, como que se dá essa transição, portanto, do escravismo, né, do uso da mão de obra escravizada para o assalariamento. Ele vai levantando vários elementos aqui dessa transição, né, nesse conjunto de capítulos, e, claro, daria para falar muita coisa disso, mas o elemento central aqui que eu queria ressaltar, e por isso que quero ressaltar esse capítulo 24, é digamos assim, uma nova separação da terra aqui, né? Para além daquela separação da terra que a gente pode mapear ali na formação dessa força de trabalho escravizada, aqui nós vamos encontrar uma nova separação da terra em relação a esses ex-escravizados, tanto negros quanto indígenas. Essa nova separação da terra, ela vem com a Lei de Terras, né, de 1850, quando o regime de propriedade da terra no Brasil deixa, portanto, de ser objeto de doação, né, objeto de favor, né, entre os proprietários e os funcionários da administração aqui sob o comando da coroa portuguesa, e passa a ser objeto, portanto, de compra e venda no mercado, né? Com isso, né, aí a gente tem também, aqui de novo, né, um longo debate que a gente pode fazer desde a Emília Viotti, ali, né, nos dizendo que a Lei de Terras teve o objetivo claro e específico ali de impedir que os escravizados ou, né, os futuros ex-escravizados tivessem acesso à terra. A gente pode avançar ainda mais nesse debate, trazendo os elementos da Lígia Osório, né, que vai concordar em grande medida aqui com a Emília Viotti, mas vai acrescentar alguns elementos a mais, né? Ela vai dizer que a Lei de Terras também fazia outras previsões ali, né? Tinha uma certa receita, portanto, que o Estado brasileiro poderia obter com a venda das terras devolutas, que também deveria ser utilizado para trazer os imigrantes europeus que vão ajudar a constituir esse mercado de trabalho, né, essa força de trabalho livre, né, assalariada ali na segunda metade do século XIX. Mas, de todo modo, assim, o argumento central é a Lei de Terras é um empecilho aqui para que esses futuros ex-escravizados, né, e também para os imigrantes europeus, para que esses trabalhadores que vão formar, portanto, o mercado de trabalho brasileiro acessem a terra. E nesse capítulo 24, me parece que o Furtado, ele tenta... na verdade, ele está tentando atacar um outro problema, que não é, digamos assim, de uma indisponibilidade de terras em termos econômicos, portanto, ele não está falando aqui especificamente de lei de terras, nesse capítulo aqui 24, ele está falando de uma indisponibilidade de terras quase que em termos geográficos ou em termos produtivos. Ele descreve ali duas possibilidades, dois modelos, digamos assim, de transição do escravismo para o assalariamento em regiões em que há escassez de terra e em regiões que há abundância de terras. Eu não quero entrar aqui no mérito tão específico, depois na discussão, se vocês quiserem, a gente pode voltar, mas só queria mencionar aqui que, no fundo, quando o Furtado está falando desse modelo, portanto, de transição do escravismo para o assalariamento numa conjuntura, no quadro geral ali de escassez de terra, ele está se referindo aqui à falta de terras produtivas, falta de terras férteis disponíveis. Todas as terras férteis estariam supostamente ocupadas, por isso o escravizado não teria como deixar a fazenda em que ele trabalhava e não poderia ocupar, portanto, essas terras para produzir para a sua própria subsistência. Esse é o argumento central do Furtado. Aí ele vai dizer, bom, isso vai fazer com que esse escravizado permaneça ali na fazenda em que ele já trabalhava,
portanto, vai permanecer sob as mesmas condições de produção, não vai ter muita alteração muito significativa aqui no regime de trabalho daquele escravizado, né? E ele vai simplesmente só passar a receber agora uma renda monetária que é mais ou menos equivalente ao seu nível de subsistência, né? Ao nível de subsistência, portanto, desse escravizado ali no momento ainda em que vigorava o escravismo, portanto, até 1888. Né? Eu acho que esse capítulo aqui ele é interessante porque é uma maneira em que o Furtado tenta mais diretamente aqui pensar, portanto, essa transição, e o Furtado tem clareza aqui de que é a escassez de terra que, digamos assim, que está permitindo essa transição do escravismo para o assalariamento. Mais do que isso, está forçando, portanto, esse trabalhador, ex-escravizado agora, a ficar trabalhando sob as mesmas condições, na mesma fazenda que trabalhava até então. Para fechar aqui, para concluir, eu quero chegar, digamos, realmente aqui no argumento final, né, digamos, do meu artigo, que seria, portanto, quando o Furtado, depois dessa discussão aqui da transição do assalariamento, ele começa lá, então, nos capítulos subsequentes, especialmente no capítulo 26 e 27, ele começa a falar sobre a formação do mercado interno, né, à medida que há pagamento de salários no setor exportador. Para o Furtado, isso vai gerar, portanto, um mercado interno da economia brasileira. E quando a gente combina a formação de um mercado interno, a partir ali, portanto, da segunda metade do século XIX, com a queda do preço do café no mercado internacional, e aí eu não vou entrar em detalhes aqui, depois a gente pode voltar a isso aqui, se for o caso, mas essa queda do preço do café no mercado internacional começa a acontecer, grosso modo, a partir ali da década de 1880. Então, quando a gente combina esses dois efeitos, mercado interno se formando e queda do preço do café no mercado internacional, um efeito que o Furtado vai começar a mapear é justamente a formação de um desequilíbrio externo, a formação, portanto, de um déficit no balanço de pagamentos. Né? E o Furtado vai dizer que a resposta, né, que em grande medida o governo imperial vai dar, portanto, nessa última década ali, né, de existência do Império, para a formação desse déficit no balanço de pagamentos, é a exportação de reservas metálicas, né, a evasão de ouro e prata. Né? E é aqui que entra, portanto, né, toda a discussão que eu tento refazer ali, mas que foi feita inicialmente pela Lurdinha e pelo Fonseca, a respeito de como que a gente pode pensar, né, as medidas papelistas a partir, portanto, da proclamação da República, né, especialmente com Rui Barbosa assumindo o Ministério da Fazenda, sob o comando lá do Deodoro da Fonseca, né, a partir de 1889. Essas medidas papelistas, então, elas podem ser pensadas aqui como uma espécie, portanto, de resposta, né, a essa conjuntura recessiva a que o governo imperial vai lançar a economia brasileira justamente por tentar resolver o déficit no balanço de pagamentos exportando reservas metálicas. Ao fazer isso, é como se, né, o lastro em ouro para o meio circulante interno da economia brasileira estivesse se reduzindo. É uma redução, portanto, dessa moeda em circulação é o que teria provocado, portanto, um certo recuo da atividade econômica ali nos anos finais do Império. E é a isso que os papelistas estariam, digamos, em parte, né, não só a isso, mas em parte também respondendo ali com a emissão de moeda, portanto, além, né, do lastro em ouro. O que eu queria só fechar aqui, para fechar meu argumento, né, passar para a discussão, seria dizer, então, vejam, né, tentei construir aqui brevemente, né, um pouco os impasses aqui da formação do mercado interno na Rússia e no Brasil, e percebam como o fato aqui de ter servidão na Rússia, né, o que antecede o assalariamento, ser servidão na Rússia e ser escravismo no Brasil, tem os seus efeitos, né, tem os seus efeitos, portanto, na forma do encaminhamento, né, das crises dessa formação aqui da relação capitalista. Né. No caso, portanto, russo, como eu quis dizer, né, o encaminhamento desses impasses aqui da formação da relação capitalista vai ser justamente a disputa pela terra, enquanto no caso brasileiro, se a gente acompanha aqui a argumentação do Furtado, a gente chega na conclusão de que
o eixo central aqui desse impasse vai aparecer como uma disputa por política monetária, né? Eu acho que essa discussão é importante porque, se a gente for pensar, ela tem um certo eco, não quero fazer uma transposição direta, que isso seria completamente equivocado da minha parte, mas ela tem um certo eco aqui ainda para a gente pensar até coisas de economia brasileira contemporânea, né? O quanto que a gente ainda, talvez, se limite a disputar, vamos dizer assim, política monetária em termos contemporâneos, né? Então, eu vou dizer que as razões mudaram, né? Não quero fazer uma coisa rasteira aqui para fechar a argumentação, mas eu acho que é importante a gente pensar essa origem aqui para também ter mais elementos para pensar a coisa mais contemporânea. Desculpa se eu me estendi demais aqui, mas é que eu queria tentar fazer um quadro mais geral aqui da argumentação para a gente poder conversar um pouco mais. Aqui. É isso. Não, foi muito bom. Foi, inclusive, no tempo preciso, né? Eu até falei um pouco antes, mas você ainda teria mais uns 5 minutos aí para a gente ficar dentro desse nosso prazo, né? Mas acho que foi muito bom, deu para expor. Eu vou aqui iniciar esse diálogo com o texto, né? Embora, infelizmente, eu não consegui lê-lo na totalidade, né? Eu li partes, embora esse argumento e essa discussão a gente já tem conversado há algum tempo, então, de certa maneira, eu tenho alguma familiaridade justamente com essa formulação que você está propondo, né? Bom, vou aqui fazer um pequeno comentário, né? E aí eu não sei se a Raquel vai querer responder ou se a gente abre, dialogar, né? Mais isso, né? Ou se mais outras pessoas também quiserem comentar, perguntar, enfim, levantar alguns pontos, podem se manifestar aí, levantando a mão, no chat que a gente vai organizando, né? Bom, então vou voltar aqui. Acho que a Raquel está escutando, mas ela só a imagem dela que está realmente travada, né? Só para dizer, eu estou escutando, eu até tentei ligar e desligar a câmera aqui, mas acho que não está funcionando. Então, estou escutando, mas não está travado aí. Não, sim, essas coisas de internet, software, tem uma vida própria que a gente tem que desvendar, fazer algumas oferendas para alguns deuses da tecnologia para ver se eles... Porque tem vezes que acontecem as coisas realmente que é difícil de explicar, né? Mas que bom que você está ouvindo. Tá, voltar ao que eu queria comentar. Eu acho que a primeira coisa que eu comentaria, assim, acho que de maneira muito sincera, é um texto de uma coisa nova, né? Eu, particularmente, não conhecia, se alguém souber aí de algum outro diálogo entre Lenin e Furtado, porque entre Lenin e vários outros autores, né, mais ou menos do período, ou mesmo um debate leninista ali nos anos 50, né, 60, que é quando a Formação Econômica do Brasil vai ser publicada, no século XX já, né, tem vários debates, mas entre especificamente Lenin e Furtado, né, é uma coisa diferente. Então, isso por si só já é uma coisa extremamente provocativa, né, da proposta do artigo. E eu acho que você tem muita razão, porque, de fato, ambas as obras, o Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia e o Formação Econômica do Brasil, realmente eles estão lidando ali com a formação de um mercado interno, né? Claro, cada um está preocupado com algumas questões diferentes, né? Mas a preocupação em tentar delinear o que é esse bicho que está em transformação dessa economia russa, essa economia brasileira, acho que ambos os autores estão mapeando. Então, isso de fato já coloca assim, um cotejo entre eles, né? Já interessante se fazer. Então, eu acho que isso já é um acerto muito grande, né? Então, e aí, o que eu queria comentar mais especificamente são algumas coisas, né? Primeiro, queria fazer talvez 2 perguntas, né? E eu queria saber o que você como é que você pensa, né? O que você acha disso? Também se são perguntas relevantes, né? Porque eu não sei se exatamente para o desenvolvimento da discussão são tão relevantes assim. Mas queria te ouvir. A primeira delas é que ambos os autores têm um objeto semelhante, né, de investigação. A formação do mercado interno, eu escrevi aqui, né? A formação do mercado interno em economias organizadas a partir de um regime compulsório.
Peguei as palavras que você até mobilizou ali no texto. Me parece que esse é o objeto comum, né? Poderíamos até acrescentar economias atrasadas, né? Mas isso já seria outra discussão, mas vamos pegar esse objeto. Só que, ao mesmo tempo, na Rússia, esses impasses, isso que você chamou de impasses, né? Poderíamos ver o próprio processo de formação do mercado de trabalho, no mercado interno, no sentido mais geral, ele é um processo de imensos desequilíbrios, né? Mas na Rússia, esses desequilíbrios aparecem de uma maneira mais, vamos dizer assim, decisiva, não sei, a questão da terra, na disputa pela terra. Inclusive o movimento dos populistas russos, né? Tem toda essa coisa que o sujeito histórico da superação do czarismo seria o campesinato russo, queria reeditar aquela comuna tradicional, enfim. Então a questão da terra é muito forte. No Brasil também tem a questão da terra, é óbvio, tem lá as revoltas, contestado, tudo mais, mas na verdade o que parece ganhar mais força, pelo mesmo argumento que o Celso Furtado, como um intérprete da formação brasileira, no mesmo nível do Lênin, tá vendo, tá chamando, mas tá destacando, mas não só nele, mas no todo o pensamento econômico brasileiro, é essa discussão sobre a política monetária, que também não é só uma coisa do Brasil, tá lá nos Estados Unidos também, no mesmo tempo, acontecendo esses debates sobre política monetária. Então, eu acho que essas duas coisas, né, e aí vem a pergunta, elas vão expressar que são dois modos de produção distintos? Poderíamos falar nisso? Não sei, queria te ouvir se você acha que faz sentido trabalhar nesse sentido. Porque tem aqui as reformas, né, da Lei de Terras de 1850 no Brasil, a reforma da emancipação dos camponeses na Rússia de 1861, elas são até mais ou menos próximas no tempo, né? Mas, de certa maneira, no Brasil, aí é a segunda pergunta que eu coloco, eu acho que queria te ouvir. O processo de conquista e colonização é diferente daquilo que aconteceu na Rússia e diferente daquilo que se chama de colonização ali no nome da Rússia, né? Então, no caso brasileiro, houve uma desterritorialização que não houve no caso da Rússia, de modo que aí esse impasse vai ter que aparecer de outra maneira. Então, aí poderíamos ver por que ele aparece assim no Celso Furtado lá na formação econômica do Brasil, né? Ainda que o Furtado reconheça a questão da terra também, ele não é nenhum negacionista, não, pelo contrário, né? Enfim, queria te ouvir essas duas perguntas e para fechar aqui, últimos dois comentários. Primeiro que você usa a expressão ali algumas vezes no texto, binômio, né? Tem um momento que você fala o binômio terras ocupadas, terras vazias. Tem um outro momento que você usa também para falar da questão dos indígenas, um pouco atrás, não me lembro agora. E aí o Furtado também usa esse texto, lá, essa expressão, para falar o binômio latifúndio e minifúndio, né, como sendo elemento constituidor das estruturas agrárias na América Latina. Eu acho que a ideia vem daí, eu imagino, né? Mas aí eu só ia te sugerir, pensar, não sei se você acha válido, se chamar de terras vazias, talvez, não sei, poderia pensar um nome alternativo, porque, no final, não é exatamente vazia, né? Mas, enfim, eu também queria te ouvir sobre isso. E a última coisa mesmo é sobre a questão da autocolonização como modalidade de formação do mercado interno. Me parece que o cotejo que você fez entre o Lênin e o Furtado te permitiu ver uma coisa. E ver o quê? Ver que economias com essa, por exemplo, a russa e a brasileira, que tem esse processo histórico de transição que vem do trabalho compulsório de uma maneira atrasada, podemos dizer, em que o fenômeno colonial faz algum sentido, né, para explicar, né, essa transição, forma-se mercado interno por meio de autocolonização. E aí, no final do seu texto, você puxa um gancho lá da formação do mercado de terras na Amazônia, né, que é uma discussão também bem interessante, que o Francisco Assis, né, ele fala. Então, depois, se você puder comentar um pouquinho melhor sobre essa conexão que você fez, eu achei bem interessante
E me parece, de fato, um resultado desse cotejo, né? Então você conseguiu ver alguma coisa que antes não é tão perceptível, né? Acho que isso, de fato, ilumina para pensar a economia brasileira contemporânea. Mas é isso, vou fechar aqui. Eu vi que a Lourdinha já levantou a mão também. Eu pergunto se a Raquel prefere dialogar diretamente agora, quer ouvir a Lourdinha, como que você prefere? Eu acho que pode deixar a Lurdinha falar, e aí eu respondo depois, faço uma resposta conjunta. Beleza, então, Lourdinha, está com você a palavra. Só te falar que o microfone tá mutado, viu? Aí, agora sim. Eu gostei da sua comparação também, Raquel. Eu acho que seu texto compara, na verdade, várias coisas, em particular essas duas coisas que você falou no início, a ideia de que, apesar do consumo social baixo, você não tem crise de subconsumo, e a ideia do populismo se mostrando de forma diferenciada na disputa de terra, no Lênin e na política monetária proposta pelos papelistas, no caso do Furtado. As minhas sugestões são sugestões de forma, claro, para ajudar o leitor, mas, sobretudo, para valorizar essas duas comparações, que são as comparações principais do texto. A primeira sugestão é a seguinte, é que quando você mencionar pela primeira vez o conceito de populismo do Léo e do Pedro, que você usa, na verdade, você vai usar 3 vezes, que você perca um pouquinho mais de tempo, um parágrafo, dizendo a que conceito você está se referindo. É lógico que você não vai perder o tempo que o Léo e o Pedro perderam na construção, mas vai fazer um sumário do que você está querendo dele, para o leitor aproveitar melhor do que você está propondo. A segunda coisa é, lá nas considerações finais, você retomar essas conclusões de forma rápida, mas de forma menos rápida do que você retomou, para valorizar as conclusões que você tirou. Tipo assim, olha, você começa nas considerações finais, você retoma a ideia de Lênin, que associa a constituição do mercado interno à expansão da produção de meios de produção, mas você aqui já devia explicitar de novo o que você já falou, que a ideia de consumo produtivo compensa o consumo individual, e isso é a justificativa que ele tira para não ter crise de subconsumo. E juntar com a de Furtado, deixa eu ler aqui para não me perder, como resultado da demanda com a expansão do setor exportador cafeeiro. A ideia, eu sugiro que você detalhe, nesse caso do Furtado, uma coisa que você também já disse, só mostrando que o crescimento da demanda... Não, cadê? No caso do Furtado, mostrando que os salários pagos no setor exportador excediam a renda monetária criada na atividade exportadora. Com isso, você sumariza a parte de por que não tem crise de subconsumo. Depois abriria um parágrafo para dizer como que o populismo na Rússia se mostrou e aqui no Brasil, e, por último, o parágrafo que já tem lá, que você faz a consideração final do seu artigo. Tudo isso você já disse no texto principal, mas eu acho que era importante destacar essa conclusão, porque são várias as comparações que você faz algumas análises, como você mesmo mostrou aí, que fogem um pouco desta questão, mas comparam outras coisas, e, nesse sentido, o texto é rico, é denso, mas, ao mesmo tempo, você volta para 2 questões que eu acho que foram bem fundamentais na sua análise. Então, é uma questão de forma, mas é para valorizar o que você conclui. Não, eu agradeço demais os 2 comentários aqui. Vou começar ao contrário aqui, só, né,
levando em consideração aqui os comentários da Lurdinha, depois entro no que o Léo perguntou, nas coisas que o Léo perguntou. Eu só para dizer assim que acho que, se eu não me engano, até comentei com o Léo esses dias, assim, que um dos problemas assim que eu reconheço desse artigo é que, assim, essa ideia de populismo, ela é importante ali para mim, né? Eu estou pegando especialmente ali do artigo do Léo com o Pedro, é uma ideia importante para mim, mas eu só coloco ali e realmente não desdobro muito, assim, né? Pelo menos um pouco, né? Para dizer de onde está vindo, enquadrar melhor o debate, né? Eu realmente não faço isso. Eu reconheço que isso aí é uma falha que eu teria que realmente modificar, nem que seja, como tu falou, colocar um parágrafo a mais, assim, para explicar um pouco melhor. E concordo que acho que talvez, assim, nas conclusões, talvez aquele momento talvez faltou um fôlego a mais, assim, né, de voltar ali e recuperar com mais calma, assim, tantas conclusões mais gerais ali em relação ao Lenin, ou a economia russa, quanto a economia brasileira, né, o que é o populismo em cada caso. Eu concordo contigo que talvez ali faltou também. São coisas assim que acho que são simples de mexer, então vou trabalhar nisso, né, até o prazo final aí, né. E aí, só entrando nas perguntas que o Léo tinha feito, vou começar pelaquela que tu perguntou, Léo, se seriam modos de produção distintos, né? Considerando, se eu entendi bem o que tu estava querendo formular, né? Que, bom, né, como eu fiquei insistindo aqui, né? Tanto o Lenin quanto o Foucault têm essa ideia mais geral em comum ali, de que não há um empecilho para a formação de mercado interno, mas quando eles começam digamos, a pensar sobre os detalhes do que antecede o assalariamento, né? Então, o regime de trabalho compulsório, no caso russo, a servidão, no caso brasileiro, o escravismo, aí é claro que começam a aparecer as distinções, que é aí toda essa bifurcação que eu tentei construir aqui na apresentação. Quando a gente fala assim de pensar cada uma dessas formações sociais aqui como um modo de produção distinto, me lembra, obviamente, muito, né, a própria formulação do Gorender, né, que também um autor muito caro para mim. Eu menciono algumas coisas muito brevemente ali do Gorender no texto, ele não é realmente o personagem central aqui nesse momento, mas a formulação que o Gorender tem a respeito da economia brasileira, né, da etapa colonial, né, da formação da economia brasileira, de que seria um modo de produção historicamente novo, né, então ele tenta se colocar naquele debate, se é capitalismo ou feudalismo, dizendo assim, não, a gente tem que tirar, na verdade, conclusões mais específicas sobre o que significou ter utilizado por quase 400 anos, por quase 4 séculos, mão de obra escravizada. É isso que a gente tem que fazer. Mais do que ficar discutindo se é capitalismo ou feudalismo, tem que saber o que utilizar mão de obra escravizada numa economia que, obviamente, está voltada para a produção para a venda. Então, tem essa característica aqui já mais propriamente capitalista, vamos dizer assim, né? Mas que se valia de mão de obra escravizada, aí a gente tem que combinar esses elementos, entender o que esses elementos significam, mais do que dizer só classificar A ou B aqui, né? Eu acho que é nesse sentido que eu tento me apropriar dessa ideia assim, de vamos tentar levar a sério que modo de produção que nós temos diante de nós aqui. Eu meio que fiz talvez o Gorender não está tão presente assim em termos de citação, mas ele está presente, vamos dizer assim, em espírito aqui, né, no sentido de que na leitura que eu faço do Lenin, na leitura que eu faço do Furtado, eu estou tentando justamente ali ver como esses autores estão explorando as características específicas do regime de trabalho, né, de cada uma das economias. Eu acho que é isso que o Gorender fez, e ele chamou isso de modo de produção historicamente novo, né, de modo de produção historicamente específico. Se é nesse sentido, eu diria que sim, tem diferenças, porque o regime de trabalho é diferente, né? O que antecedeu o salariamento é diferente nos dois casos. Mas não é exatamente isso o que eu quero, né, aquilo no qual eu quero me concentrar, né? Eu quero tentar mapear as diferenças, mas para produzir uma conversa entre os dois, né? Mais do que construir uma ideia de modo de produção russo, modo de produção brasileiro, não é essa a ideia, entendeu? E só uma outra questão aqui sobre colonização, eu acabei não falando disso
na apresentação inicial aqui, embora isso realmente seja um argumento muito importante para mim, mas eu achei que ia se estender demais, eu acabei cortando fora aqui essa discussão. Só para dizer assim, né, o Furtado, desculpa, o Lenin, no último capítulo lá do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, ele, digamos assim, é como se ele construísse uma última camada ali do que ele está tentando elaborar ao longo de todo o livro, né? Ele está tentando ao longo de todo o livro ali, mostrar como que se forma esse mercado interno, pela articulação lá entre os departamentos de produção e tudo mais, mas chega num último momento ali, ele parece que ele quer construir uma última camada desse mercado interno, e ele vai dizer o seguinte: tem uma última parte aqui que a gente tem que lembrar, que é, digamos, uma certa colonização interna aqui na Rússia, né, que também é importante para essa formação de mercado interno. E aí ele vai dividir, na verdade, essa colonização interna aqui, ou para entender essa colonização interna, ele vai dizer o seguinte: bom, existe uma diferença, e isso é muito interessante, isso que o Lenin está falando é muito parecido com o que o Furtado fala lá naquele capítulo 24 do Formação Econômica do Brasil, que é Lenin, né, lá no desenvolvimento capitalista da Rússia, vai dizer assim: olha, o desenvolvimento capitalista ele pode se dar num território povoado, né, em que aqui seria o equivalente ao que o Furtado fala ali, onde há escassez de terras, portanto, no território povoado, diz o Lenin, em geral a gente vai ver um movimento assim de que essa população trabalhadora, os trabalhadores rurais, né, ou os antigos camponeses, na verdade, melhor dizendo, vão tender, na verdade, a se deslocar, né, a cumprir esse êxodo aqui em direção à cidade. Então, em territórios povoados, o movimento populacional aqui é do campo para a cidade. Em territórios não povoados, né, que em alguns momentos ele vai chamar de terras vazias, eu tentei manter essa expressão por essa razão, na verdade, mas eu posso pensar se vale a pena manter ou não. Portanto, o desenvolvimento capitalista em territórios não povoados, para o Lenin, vai significar que, bom, o momento em que o desenvolvimento capitalista atingir uma certa zona rural, vai fazer, na verdade, com que aqueles ex-camponeses, né, os trabalhadores rurais ali, possam migrar, na verdade, para outras zonas rurais. Não necessariamente eles vão para a cidade, eles vão, na verdade, colonizar outras partes não ocupadas ainda, não previamente tão amplamente ocupadas, digamos assim, na Rússia. E é isso que o Lenin está chamando aqui de autocolonização. Portanto, quando o desenvolvimento capitalista se dá em territórios não inteiramente povoados, ele provoca essa autocolonização dentro do território russo. Aí, eu tento pegar esse conceito aqui do Lenin para pensar um outro momento do Furtado, não o Furtado do Formação Econômica do Brasil, mas o Furtado que, digamos assim, está tentando já acertar suas contas ali depois, acertar suas contas no sentido de tentar fazer, digamos, um balanço, né, do que foi esse processo de industrialização por substituição de importações, quais que são os seus limites, né, logo depois do golpe, né, de 64. O Furtado escreve um texto que... Deixa eu só... Me fugiu aqui brevemente o nome certo, que eu sempre falo errado o nome desse livro aqui, Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina. Então, ele escreve esse texto aqui ali no final da década de 60, tentando fazer um balanço, né, dos limites, lá, da substituição de importações. E, grosso modo, aqui é um texto assim, que conversa bastante com um outro livro do Furtado, que é o Economia Latino-Americana, e o Furtado está dizendo assim: olha, na verdade, a substituição por importações ela vai chegar a um certo limite em que ela exige da economia brasileira certas transformações estruturais. Por exemplo, alguns elementos, alguns focos fundamentais ali de necessária mudança estrutural para que a industrialização pudesse ter continuidade no tempo, seria, por exemplo, em relação à oferta de alimentos, que é uma discussão importante que o Furtado faz em 2 livros, né? Na economia latino-americana, na verdade, falando não só de Brasil, mas de América Latina como um todo, e nesse livro aqui também sobre o esgotamento da substituição de importações. Fala da oferta de alimentos, fala de uma certa infraestrutura de transporte que tem que se transformar, uma certa infraestrutura financeira também, vinculada ao Estado, que também tem que se transformar para que a economia brasileira pudesse continuar incorporando os ramos e setores de produção mais complexos que ainda não tinha conseguido incorporar, né?
E aí o que eu quero, a conclusão que eu tiro aqui é o seguinte, né? O Furtado é como se, nesse momento aqui de balanço, pós-golpe, tal, o Furtado estivesse pensando aqui que ele está olhando para uma economia brasileira que o Lenin caracterizaria como sendo aquela do desenvolvimento capitalista em um território completamente povoado. Ou seja, que o movimento que a gente vai ver aqui vai ser necessariamente, portanto, né, se pegar do Lenin lá do campo para a cidade, ou, pensando em termos do Furtado, no território totalmente povoado, o que nós temos que fazer essas mudanças agora estruturais aqui, melhorar a oferta de alimento com uma reforma agrária, melhorar a infraestrutura de transporte, financeira, etc. Só que, e aí por isso que eu, digamos, lanço mão ali naquela parte mais final do texto, digamos, do que a gente poderia chamar, né, dessa autocolonização que começa a acontecer, especialmente ali a partir realmente da década de 70, né, em direção à região amazônica. Talvez o Furtado deixou de considerar que ainda existia esse movimento, existia e é fundamental para a reprodução da economia brasileira, esse movimento de autocolonização, né, que o Lenin, né, descreve dessa maneira, né, como sendo de ocupação e de colonização do próprio território. E isso se deu a partir da década de 70 em direção, primeiro, né, à região amazônica, e mais recentemente, né, eu até falo ali no final do artigo, acho que a gente pode colocar o Código Florestal como um marco, né, justamente por ter rebaixado significativamente, né, a cobertura florestal que os produtores têm que manter em pé no cerrado, né, por ter rebaixado demais isso, o Código Florestal também transformou o próprio bioma cerrado, né, e especialmente aquela região do Mato Piba, como uma nova fronteira, né, de autocolonização. Né. E aí é que está o problema. Se a economia brasileira consegue resolver os seus impasses, não só com as mudanças estruturais que o Furtado queria, mas também com a autocolonização, então essas mudanças estruturais, na verdade, elas vão sendo adiadas. E é o que aconteceu. Elas foram adiadas e a reprodução da economia brasileira se baseou, aqui falando muito grosso modo, né, porque não é só isso, mas se baseou em grande medida no que a gente poderia chamar aqui de uma autocolonização, né, ou da ocupação aqui tanto da região amazônica quanto do bioma cerrado. Então, acho que esse argumento realmente foi algo que a comparação entre os dois autores aqui, entre Furtado e Lenin, me abriu, assim, né? Foi dessa comparação que acho que ficou mais claro aqui como usar esse conceito da autocolonização. Né? Só sobre o conceito de terras vazias, só para fechar aqui, eu acho que é válido pensar realmente, talvez, uma formulação aqui, porque também, inclusive, é uma outra pesquisa, assim, uma outra frente de pesquisa que estou tocando com uma estudante de graduação, que a gente está querendo justamente construir uma alternativa aqui para essa expressão de terras vazias, porque é realmente uma expressão muito ruim, né? E que historicamente foi utilizada para se referir a terras, no caso brasileiro aqui, em que existia um modo de produção, ou existia um modo de vida, né, associado aos indígenas muito bem estabelecido e que era, especialmente em relação aos indígenas, né, que foi completamente, se passou por cima, né, desse modo de vida como se nada existisse. Mas é isso, acho que o Arlen pediu a palavra, então vai daí. Primeiramente, né, gostei muito do texto, Raquel. Até então também não tinha visto essa relação entre Lenin e Furtado. Foi bom também que o texto ajudou a superar a minha ignorância em Furtado, né? Conheço muito pouco do Celso Furtado, embora seja um pensador que volta e meia se faz muita referência, né? Meus estudos sobre a formação social brasileira se centrou muito no Florestan Fernandes, no Caio Prado, mas o Furtado mesmo eu nunca li. Bom que seu texto abre as portas para poder ler. O meu comentário, Raquel, é bem específico, é só sobre o pontual. Quando você usa o termo subsunção formal e subsunção real, não valeria a pena colocar uma nota explicativa? Porque são dois conceitos importantes, né, em Marx, né, vinculados aí tanto à discussão da mais-valia relativa quanto da mais-valia absoluta, né, subsunção formal, né,
principalmente relacionada àquele período da cooperação e da manufatura e a subordinação real ao processo de introdução da maquinaria, eu só chamaria atenção para isso, se não valeria a pena uma notinha, já que você usa o conceito em 2 momentos no texto, né? Era só esse comentário pontual mesmo, e parabéns aí pelo artigo. Valeu, Arlen. Não, eu estou de total acordo, assim, eu acho que é um daqueles momentos, assim, que acaba passando, assim, sabe, estava preocupado ali mais tentando descrever a coisa da formação da força de trabalho indígena, né, aí me valia ali da ferramenta do Marx, né, e faltou, claro, obviamente, talvez fazer pelo menos uma explicação mais rápida, assim, né, desses conceitos, né, porque realmente, quem não, talvez não, por alguma razão está tão familiarizado ali, pode se perder só porque eu não expliquei brevemente, né? Então, concordo, vou acrescentar, te agradeço pela leitura aí atenta e vou acrescentar. Acho que o Léo pediu, né, falar. Mas se alguém mais também quiser levantar algum ponto, comentar alguma coisa, aí eu estimulo, porque eu já falei, né? Mas vou rodar aqui a palavra, né? Mas como ninguém se manifestou, vou puxar aqui a partir do que o Arlen comentou sobre. Ele falou que tem mais familiaridade aí na formação com o Florestan, né? E assim, eu tive ao longo da minha formação, inicialmente mais com o Furtado, depois fui, né, ampliar, ler outros caras, né? Mas eu tenho a sensação de que todos eles, assim, e vários outros aí, que a gente, Darcy Ribeiro também, que foi mencionado, todos eles estão meio que pensando um objeto comum e às vezes podem mobilizar, mas eles estão tratando de coisas semelhantes, né? Então, por exemplo, o que o Furtado fala de subdesenvolvimento, eu acho que o Florestan também tá entendendo a mesma coisa. E tem um aspecto que eu acho que aproxima também, e aproxima também do Lenin, né? Porque ele tá, embora ele não fale isso, né? Mas o Furtado está pressupondo que tem uma transição para o capitalismo. Então, na verdade, ele está considerando que nem sempre foi um desenvolvimento capitalista no Brasil, né? Ele não desenvolve isso, né? Ele não vai, como o Gorender vai, na verdade, né, consagrar essa discussão aí. Mas ele pressupõe que tem, né? Tem uma transição. O Florestan também, né? Também ele tem uma transição. Ele até fala um pouco mais ali dessa mudança na Revolução Burguesa do Brasil, mas tem uma transição, né? Que ele também não discute muito o que era essa coisa anterior, né? Então, assim, se eles pressupõem isso, né? Então acho que já tem um diálogo, uma aproximação, porque estão vendo essa coisa em movimento, né? Enfim, eu acho que nesse sentido o Furtado é um autor bem, bem rico, né? Vale a pena, assim, a gente ver e aproximar. Bom, é isso, só esse comentário. Eu estou de total acordo, assim, eu acho que todos esses autores aí que pensam em termos de transição tem uma contribuição aqui, né, para a gente, nesse debate específico que eu estou levantando, mas acho que em termos dessa disciplina de formação econômica do Brasil em geral, né. Mas eu pergunto assim para vocês, porque eu acho que tem bastante gente que está já saindo aqui, talvez já, quem sabe a gente pode, a menos que tenha mais alguma pergunta, né, talvez a gente pode fechar por aqui. Não, minha questão é... Estão me ouvindo? Ah, maravilha. Bem rápido aqui. De alguma maneira, você trata da questão do campesinato no seu trabalho, né? E desse processo... uma das polêmicas que tá posta com os populistas é justamente a proletarização do campesinato. Nesse processo em que vai haver essa transição, né? Essa formação dessa força de trabalho que você está falando, de alguma forma ela vai pressupor a separação dos produtores dos meios de produção, né? Esse campesinato que o Lenin está tratando, você falou que ele tem uma dupla situação. É como se ele tivesse a propriedade e ao mesmo tempo, se envolvesse com o assalariamento. Esse campesinato na propriedade, ele produz o mais valor? Isso é uma dúvida que eu tenho.
Isso é uma polêmica, né? Bom, acho que isso é uma discussão, né, que de alguma forma está presente nessa questão do camponês, né? Se pela sua situação de classe, né, como uma classe que teria os meios de produção, se ele produz o mais valor, né? Se você trata dessa questão. E no mais, não, parabenizar aí, foi uma excelente aula. Não sei se o Davidson quer comentar também, aí eu já depois emendo uma resposta só. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Sim. Minha pergunta era bem rápida, assim, na verdade. Primeiro, parabenizar a professora, né? Realmente é uma pesquisa bem inovadora e instigante. Nunca tinha imaginado essa relação, não. Mas não sou não conheço bem a obra do Lênin, né? A do Furtado um pouco mais, sou geógrafo, né? Mas não conheço também a fundo, né? Como os economistas. Mas eu, assistindo a apresentação da professora, eu lembrei de uma parte do livro, né? Formação Econômica do Brasil, que o Celso Furtado, ele menciona a dimensão da crise, né? Da economia voltada a produção de ouro, né? E ele vai falar ali do momento de decadência, não sei se é no século XVII para o XVIII já. Ali, para o XVIII. E ele vai falar que essa expansão que se deu ali após a crise, né, da economia do ouro gerou uma expansão da economia de subsistência ali, né, dos trabalhadores. E aí ele relaciona isso também com a incapacidade daquela economia ali mineira de se monetarizar, né? E aí, em outros momentos também desse livro e outros também, ele vai falar dessa dificuldade de se estabelecer relações comerciais monetarizadas no Nordeste também, né? Principalmente no Nordeste interiorano, semiárido. E aí eu queria perguntar para a professora se, a partir desse texto, né, tão instigante, a senhora poderia colocar alguma relação não, né? Não sei se já no texto já contempla, eu não consegui ler, porque realmente eu não sabia que ia ter essa discussão. Se eu soubesse, teria lido, porque o título me chamou bastante atenção. Mas eu gostaria de perguntar se a senhora poderia, assim, dar uma opinião sobre o que pensa sobre essa dimensão em relação a essa incapacidade de se monetarizar a economia nesse período e a dificuldade de se formar um mercado interno, não sei, né? Se seria uma dificuldade esse elemento, se no Celso Furtado esse elemento, como é que poderia ser visto, né, esse elemento, enfim. Tá. Vou começar pela pergunta do Ian sobre o fato, né, de se a gente considerar então esse caráter híbrido, desculpa, do trabalhador rural, trabalhador assalariado rural, né, para o Lênin, ou seja, então um sujeito que ainda tem, né, a posse da chamada lá terra de Nadiel, né, desse lote de terra, mas ele não consegue obter todos os meios de subsistência com a sua terra, ele tem que vender sua força de trabalho. Assim, meu texto não vai, né, pelo menos nesse estudo aqui, eu não estou me concentrando aqui, assim, né, tentar realmente detalhar esse problema aqui, mas o que eu posso dizer, assim, tentando recuperar o próprio argumento do Lenin lá no desenvolvimento do capitalismo na Rússia, é que ele vai dizer assim, bom, justamente, o fato desse trabalhador estar vinculado à terra, poder produzir uma parte da subsistência na sua própria terra, significa que ele vai receber salários mais rebaixados, né? E assim, eu acho que o Lenin em nenhum momento ele faz uma discussão específica de esse trabalhador produz mais valia ou não, mas ele está pressupondo que sim, né? Ele é assalariado e o assalariamento dele é mais rebaixado justamente porque ele produz parte da subsistência na sua própria terra, então ele produz sim mais valia. E aí, bom, eu acho que o Lenin não entra nessa discussão se mais valia ou menos, mas que produz. E tem um salário mais rebaixado, né? Eu acho que essa é a questão aqui, assim. Eu sei que tu está perguntando mais especificamente, se ele produz, não sei se é isso, né? Se ele produz excedente na sua própria terra, né? Mas eu acho que
não é essa maneira como o Lenin dispõe o problema, que me parece. Ele tá descrevendo esse caráter híbrido desses trabalhadores, dizendo que tem terra e é assalariado, simplesmente para demonstrar que isso faz com que o salário dele seja rebaixado, né? Acho que ele não está necessariamente preocupado, assim, não, mas vamos ver se essa figura desse trabalhador aqui, se ele produz ou não produz um excedente e tal. Acho que não é, né, me parece, tanto o centro aqui da discussão dele, para responder se dá para formar um novo mercado interno, na verdade. Sobre a pergunta do Davidson, assim, essa discussão é muito importante, né? Na verdade, não só para o ciclo do ouro, né? Para a economia mineradora, mas também para a economia açucareira. O argumento do Furtado é muito parecido, assim, né? Ele vai tentar demonstrar ali, com todos os detalhes, assim, o quanto que as características desses dois ciclos aqui da economia colonial, né? Açúcar e ouro, vão formar, na verdade, o que ele chama de um fluxo externo de renda, né? Ou seja, todas as receitas de exportação do açúcar e depois também da exportação do ouro, elas se convertem quase que integralmente numa demanda por importações, né? Ou seja, não é capaz de formar um fluxo interno de renda ou esse mercado interno que vai aparecer só lá na economia cafeeira quando começa a haver pagamento de salário, né? Esse é um argumento muito importante do Furtado quando ele está descrevendo mais a economia colonial, e ele insiste nisso porque justamente é o corte quando ele vai discutir economia cafeeira, né? Mas, não, agora tem pagamento de salários, agora começa a se formar um fluxo interno de renda. E esse argumento ele é reforçado pelo Furtado, não só nos momentos de expansão desses ciclos da economia colonial, né? Não por causa da expansão do açúcar, na expansão da economia mineradora no século XVIII, né? Ou seja, não se forma um fluxo externo de renda só na expansão, se forma esse fluxo externo, ele também, digamos, é revigorado, vamos dizer assim, no próprio recuo desse setor exportador, porque o Furtado vai dizer, bom, quando a economia açucareira entra em crise ou quando a atividade mineradora entra em crise, o que se expande na economia brasileira, na verdade, é essa economia de subsistência, né? Está falando que justamente tem essa característica de não se caracterizar por um fluxo monetário, né, por receber uma renda monetária. Na verdade, ela vive da própria criação do gado, né? Então não tem fluxo de renda por ali. Então, tanto na expansão, né, para tentar, digamos, resumir aqui a formulação do Furtado, né? Tanto na expansão desses ciclos aqui da economia colonial, quanto no recuo, o que a gente vê é só um fluxo de renda externo se formando. Nenhum desses movimentos de expansão de recuo é capaz de formar um fluxo interno de renda, né? Uma circulação de dinheiro dentro da economia brasileira. Isso, volto a dizer, só passa a acontecer a partir da economia cafeeira, quando há pagamento de salários do exportador, né? Por isso que eu me foquei muito mais nisso, né, no meu trabalho aqui do que esse momento anterior, porque não tem, né? Resultado, quando o açúcar entra em crise, quando o ouro entra em crise, o que acontece é só essa expansão desses setores de subsistência, tanto no interior do Nordeste, quanto nas adjacências ali da atividade mineradora, no sul do Brasil também, né, e assim por diante. Seria meio que isso, assim, né, falando mais grosso modo. Não sei se a gente fica por aqui, então. O que acha, Léo? Acho que sim, acho que podemos ficar por aqui. Agradeço aí todo mundo, só vou passar um lembrete rápido de que no próximo dia 20, né, nós temos aí agendado o outro seminário GPEP, quem vai apresentar é o Rafael Padial. E depois nós temos no dia 20. Peraí, deixa eu pegar aqui a data, tá aqui. No dia 3 de junho, o Arlen apresenta o texto dele, até depois a gente pode conversar mais especificamente, e no dia 10 o Henrique apresenta. Por enquanto, essa é a lista que a gente tem. Você vai falar alguma coisa para falar? Não, só queria agradecer a presença de todo mundo, né? Todos que conseguiram até também ler o texto, né? Interagir com o texto. Agradeço de verdade mesmo. Foi um espaço muito, muito bom aqui para eu pensar, né? Formular algumas coisas e tudo mais. E só queria relembrar também, né? Fazer aquele lembrete chato, assim, de todo encontro aqui, né?
de que o prazo final, né, para enviar os artigos é dia 15 de junho, né, está se aproximando aí, então mais ou menos quase um pouquinho mais de um mês aí. Então peço para que quem ainda não enviou, não esqueça de enviar, né, fechar lá o seu artigo e enviar até o dia 15 de junho para o e-mail do GPEP, né, que está lá na chamada. Não queria levantar a mão, não. Só queria dizer que, beleza, concordo e vou lembrar de escrever minha parte e mandar logo meu texto. E parabéns, tá, Raquel, pela apresentação, muito legal. Achei a comparação muito inovadora e gostei muito. Fiquei aqui com a cabeça borbulhando, cheio de coisa. Se mais tarde eu vier com uma ideia, te mando. Massa,